Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o terceiro domingo do Advento. A terceira vela foi acesa, que é a vela rosa, e nesse terceiro domingo é marcado pelo tema da alegria. É o domingo chamado pela igreja de Gaudete, que significa alegrai-vos. É nesse espírito é que devemos contemplar toda a liturgia de hoje. Por exemplo, o incentivo de Isaías na primeira leitura para a promoção da alegria, as obras do Messias no Evangelho, os cegos, os coxos são curados, mas também o salmo de hoje que cantam as obras de Deus, a bondade de Deus, que abre os olhos dos cegos. Amados irmãos e irmãs, a alegria aponta para o tema da esperança. Não se pode falar de alegria sem falar também de esperança. E a esperança é a mola propulsora da nossa vida, é o que nos leva a sermos verdadeiros fiéis e também confiarmos no próprio Deus. A esperança suscita em nós a alegria confiante. Deus deu início ao seu projeto de salvação, escolhendo Maria para se tornar a mãe do Salvador. E com a vinda do menino Jesus, realizou neste mundo a sua palavra. O Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne, por isso confiamos alegremente em Deus que vem para nos salvar. A esperança fundamenta em nós também uma firmeza permanente. O próprio texto de Tiago, na segunda leitura, nos diz: ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. E o contrário é o grande momento de preocupação, quando não estamos firmes, quando não fortalecemos os nossos corações e diante das situações diversas, abalamos a nossa fé e perdemos a nossa confiança em Deus. Outro momento também é que a esperança exterioriza-se na celebração, senão não teríamos sentido estar aqui. Celebrar hoje, esse domingo festivo, esse terceiro domingo do Advento, é manifestar a alegria que brota em nós, e por isso, na esperança, vivemos a nossa fé. E também a esperança do cristão é o próprio Jesus Cristo. Não precisamos ir atrás de outro Messias, não precisamos ir atrás de outra religião, não precisamos ir atrás de nada, até porque o verdadeiro Messias se chama Jesus de Nazaré. É Ele que é o sentido da nossa vida, do nosso coração e da nossa alma. Na primeira leitura encontramos um hino à alegria, com temas do Êxodo, aqui desenvolvidos pelo texto, manifesta o retorno à pátria. É quase que uma sagrada peregrinação. A renovação que aqui acontece atinge as deficiências do corpo e a fraqueza da natureza. Versículo de número 1, alegrem-se a terra que era deserta, intransitável, exulte a solidão e floresça como lírio. 3, fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhas medo. Versículo número 5, então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. Então aqui acontece a grande renovação, não só da natureza, mas da vida do homem. Uma corrente de alegria, então, atravessa e vivifica tudo pela frente. É a mão do Senhor agindo, é a glória do Senhor acontecendo, sendo manifestada, sendo instaurada. E esta é também a nossa alegria. A vinda salvadora de Deus transforma o deserto em paraíso, cura os enfermos, vence a maldição do pecado de Adão. Encontramos a partir daí a nossa libertação, a nossa alegria, a nossa felicidade. E esse povo, não só da primeira leitura, mas o povo de hoje, também experimenta esses sentimentos, esta graça, esta bênção que é derramada do céu. Já a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos recorda a figura de João Batista. Hoje o Evangelho tem 3 partes distintas. A primeira parte é a pergunta que João Batista faz a Jesus, se de fato ele é o Messias. A segunda é a autointerpretação de Jesus
através das suas obras. Ele vai dizer, eu sou o Messias por causa das minhas obras. E a terceira é o testemunho de Cristo sobre João Batista. Amados irmãos e irmãs, João Batista está preso, tendo ouvido falar a respeito de Cristo, quer esclarecer uma dúvida e vai enviar 2 discípulos para perguntar a Jesus se ele é o Messias. Os discípulos então dizem, és tu aquele que deve vir ou temos que esperar um outro? Pode ser que a conduta de Jesus não correspondia àquela imagem de Messias. Tanto é verdade que esperavam um Messias político, um Messias com espada na mão, e veio um Messias que falava de amor, de perdão, de solidariedade, de fraternidade. Totalmente diferente daquela imagem que eles tinham sobre o Messias. E a resposta de Jesus está aqui nesse Evangelho, em 2 versículos, versículo número 4 e versículo número 6, para revelar então a sua autodefinição. 4. Jesus respondeu-lhe, ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam as vistas, os paralíticos andam, os leprosos estão curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Versículo número 6, feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. As curas que são anunciadas, não só na primeira leitura, mas aqui também, nesse Evangelho, refletem os sinais messiânicos. Até mesmo o anúncio da Boa Nova aos pobres é equiparado aqui a essa realidade, ou seja, esse anúncio da Boa Nova está unido aos sinais de cura para revelarem de fato a messianidade de Jesus. Não só o anúncio, mas a sua Boa Nova transmitida. E por último, o testemunho de Jesus sobre João Batista. Jesus assegura que João é o maior de todos os profetas. João Batista não é a luz, mas veio dar testemunho da luz. Ele vem trazer a Boa Nova? Sim, João Batista vem trazer a Boa Nova, mas o verdadeiro portador da Boa Nova é o próprio Cristo. Amados irmãos e irmãs, o fundamento da nossa alegria é Jesus de Nazaré. Tanto é que o nascimento do menino Jesus provoca em nós uma certa alegria. O Natal é um período de alegria, não é? As pessoas se confraternizam, vão às casas dos seus vizinhos e têm aquela alegria de estarem unidos ali dentro da sua família, rezam, ceiam e fazem tudo aquilo que é importante num ato de confraternização e alegria. Mas o problema é que muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, até porque Jesus é a palavra, e quantas vezes ele não é ouvido. Jesus é a luz, e o Natal é isso, é a luz de Deus entrando na nossa vida, é o resplandecer da luz divina sobre nós, e muitas vezes não é visto. O cristão parece que está cego diante da liturgia da palavra, diante da mensagem de Jesus. Jesus está sendo aqui proclamado, né, nessa autodefinição, melhor dizendo, ele se proclama como o verdadeiro Messias, mas nós não reconhecemos. Esperemos então confiante, queridos irmãos e irmãs, o nosso Salvador. Estamos próximos do Natal, a terceira vela do Advento foi acesa. Vigiemos com alegria a vinda do menino Deus, e ele que vem trazer a verdadeira paz, a paz para a nossa vida. O menino Jesus está perto, por isso toda a igreja é chamada hoje à alegria, a se alegrar. Isto por quê? Porque vivemos num mundo que muitas vezes está desanimado da fé, cansado muitas vezes do trabalho pastoral, com medo de se comprometer-se com Cristo e com a igreja. Quantas vezes vivemos num mundo infiel à sua família e aos compromissos matrimoniais, onde deturpam as famílias os valores religiosos, os valores do mundo, onde o jovem muitas vezes se depara com a droga, a bebida, o afastamento de Deus, o afastamento da fé. Por isso, ao lado da esperança, ao lado do anúncio da alegria, está também presente o anúncio da conversão. O período do Advento é o período da conversão,
da mudança do coração, da preparação do coração. Por isso devemos, nesse período do Advento, intensificar a nossa fé, viver a esperança na alegria para celebrar bem o Natal do Salvador. Que o menino Jesus nasça no coração de cada um de nós. Por isso somos chamados nesse dia e sempre a preparar a nossa vida e o nosso coração para receber o menino Deus. Assim seja. Creio